Queridos, que a paz seja convosco. Nós vamos continuar da onde nós paramos semana passada. Nós estávamos falando sobre as emoções saradas pela graça. Hoje vamos a emoção sarada pela graça, parte 2. Vamos continuar esse tema que tem sido tão relevante para nós crescermos. Eu queria que você abrisse, por gentileza, sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Vamos discorrer de forma breve. Eu creio que esse tema ele é muito profundo. Nós não conseguimos dar nem mesmo a introdução semana passada. Hoje vamos dar uma pincelada e deveremos continuar dentro desse tema, porque há uma necessidade de nós tratarmos isso aqui, porque é ali na emoção que o pecado ele é gerado. Ele entra pela mente, pelos olhos, e a emoção, se você não souber lidar com a emoção na hora da tentação, é ali que o pecado é gerado e consumado, no oculto do coração. Aqui 1 Pedro 2,23 diz assim: o qual, aqui está falando de Jesus Cristo. Vamos ler, eu vou ler a partir do versículo 21 para ficar completo, né? 1 Pedro 2,21 diz assim: porque para Cristo sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando um exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tens voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Nós vemos aqui então em Jesus o nosso exemplo. Nós vemos aqui que Jesus, como nós, em tudo foi tentado. Nós, amados, como agora há pouco o pastor Geraldo abriu o Salmo 78, passamos pelo vale da aflição, da angústia, estamos no território inimigo. Este mundo jaz o maligno e temos uma carne fraca. Então veja que nós estamos numa situação, passamos e atravessamos muitas vezes o vale das tentações, das provações e das provocações, e temos contra nós o mundo, a carne e o diabo. Toda a tendência natural é reagirmos como Adão, pois estávamos acostumados durante muito tempo a pensar, agir e falar na carne. Agora existe uma nova vida totalmente inédita, que ela precisa ser praticada, que ela foi recebida, mas ela precisa ser praticada. Essa nova vida sobrenatural no Espírito, ela requer de nós inteligência espiritual, para fazer como Jesus fez, que quando ameaçado, que diz aqui, se entregava a Deus. A tendência de Adão, quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, é a tendência da independência. Por exemplo, a independência faz com que o homem se volte para a sua condição caída. Mas a tendência de Cristo e no Espírito é que nós nos lembremos que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Isso é sobrenatural. Conseguirmos nos lembrar de Deus naquela situação, porque isso é sobrenatural. A última coisa que uma pessoa caída que ela consegue é recorrer a Deus naquela situação. Naquele momento, a tendência natural é ela se voltar à sua alma. E agora, o que eu faço? Essa pessoa não podia ter falado isso. Ele se volta para a sua mente, ela se volta e deixa que as emoções da sua carne dominem. A Bíblia diz em Gálatas 5:1: vocês foram libertos, agora não deixem se colocar novamente debaixo do jugo de escravidão. Porque o desejo da nossa carne é nos fazer ser dominados novamente, e o trabalhar do Espírito é nos conduzir em liberdade para essa nova vida sobrenatural. Então há duas propostas: a do Espírito e a da carne, para enfrentar uma situação específica que todos enfrentam. A Bíblia diz que a tempestade veio para casa na rocha e a tempestade veio para casa na areia, mas a casa que estava na rocha não caiu. Então nós vemos que todos nós, todos os dias, aqui como Jesus, passamos por estes vales e situações que são maiores do que a condição da nossa alma. A nossa alma está sarando, mas nem de nós a 100%. Nós estamos uma escadinha, cada vez errando menos, mas não somos perfeitos.
Precisamos do Espírito em todo o trajeto. Sabemos que o Espírito sempre está pronto, mas ele não age arbitrariamente. O Espírito ele age quando ele é requisitado. Sansão, ele clamava, o Senhor livrava ele daquela vez. Na próxima geração ele clamava, o Senhor livrava daquela vez. De forma que se nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, os Provérbios 3:6, ele endireitará nossas veredas. A última coisa que o diabo quer é que nós rompamos o véu da carne e nos lembremos que temos, além da nossa mente, os conselhos de Deus, além das nossas forças, o poder de Deus, além do nosso esforço e tentativa, a ajuda e o socorro de Deus. De forma que o homem muitas vezes enfrenta essas tentações, provações e provocações com a sua emoção humana. Essa é a tendência natural. Ele vai contra isso com a armadura de Saul. Essa é a tendência natural. E nós vemos aqui em Jesus o quê? Que ele está querendo nos ensinar uma nova vida sobrenatural, que quando ele era atacado, ele se entregava a Deus. Se nós aprendermos, amados, isso, nós aprenderemos que a força sempre será disponível, mas ela é liberada e flui no momento exato em que nós nos entregamos ao Senhor. Isso não é uma coisa simples, na hora que você precisa. Talvez seja até teologicamente simples falar isso, mas na hora que você é provocado, a tendência natural é você ficar calmo, ferida, ficar ressentido. Essa tendência natural. Você não está por você, você vai sentir amor por mim. Você vai ficar, pô, o que é isso? Essa é a tendência natural. Agora, sair dessa tendência natural para o sobrenatural, aí está a sabedoria e inteligência espiritual, que poucos recorrem. Fico ruminando semana em semana, aquela pessoa não podia falar isso comigo. Essa pessoa não podia ter feito isso, que injustiça. A pessoa fica, ela não se entrega ao Senhor, ela se entrega às suas emoções. Quando é tentada, ela não se entrega ao Senhor. Senhor, eu decido entregar a tua pureza, eu não vou ceder isso, eu renuncio isso. Não, é dizer, eu tenho que lutar contra isso, eu sou crente, eu não posso fazer isso, ai que gostoso, mas eu não posso. Entende? A pessoa se entrega à sua emoção. Quando ela é provada, ela não consegue se entregar ao Espírito para depois se regozijar no meio da luta, porque vai ser hipócrita, se regozijar no meio da luta é na carne. A tendência natural é quando a coisa começa errada, ficarmos preocupados e chateados. Essa é a tendência natural. De forma que as emoções saradas pela graça é um processo gradativo que nós precisamos aprender como cooperar para que a graça coopere. Precisamos aprender como responder para que a graça entre em ação e supra aquilo que está faltando. Por quê? Ele faz isso via Espírito. Quando Deus deu a lei, o povo falhou, ele disse assim lá em Ezequiel 36:26: vocês falharam, vocês quebraram a aliança. Então eu vou fazer uma nova aliança com vocês, e nessa nova aliança eu vou dar para vocês um novo coração que vai conseguir fazer a minha vontade. O que é esse novo coração? É o Espírito Santo do nosso espírito. Mas nós não temos só espírito, nós temos uma alma que está sendo restaurada. É aí que a tendência natural vai ficar. O inimigo faz de tudo para que nós nos voltemos à alma e não ao espírito. Tanto que o Atmani escrevia livros e dizia que o homem que souber discernir entre alma e espírito, ele é um homem que vai crescer espiritualmente muito, porque as pessoas não sabem discernir entre alma e espírito. Até o missionário que ele pregou que lá em Hebreus 4:12, que a espada do Senhor, a palavra, ela consegue fazer a divisão entre alma e espírito. Ela consegue fazer você discernir o que é espírito e o que é alma. E se o homem no momento da tentação ele souber discernir o espírito, ele sai. Se ele ficar na alma, ele cai. Qualquer um alma tão forte e consiga. Tanto que o próprio Jesus, sendo Deus no corpo de homem, ele se entregava a Deus, mostrando que é a única saída. É a única saída. Aqui está um método de vida que é assim, ó. Tudo aquilo que vem contra mim será sempre maior que a minha alma. A Bíblia diz que nós somos feitos um pouco menor que os anjos. E a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então existem principados e potestades que têm na hierarquia muito mais condição do que o homem. Mas que se naquele momento eu voluntariamente me alio ao Senhor, aí eu prevaleço. Mas isso não é automático. Não pense que o Espírito Santo vai agir automaticamente. Não, isso diz, Jesus se entregava. Precisamos aprender isso na prática, porque, amados, o Evangelho
Evangelho tem que deixar de ser uma coisa apenas doutrinária, mental, filosófica, para ser algo prático. Aí está o Ministério de Jesus para a Graça. Aprendermos como fazer isso de uma maneira realmente prática, para que nós venhamos apenas não a saber, e a pensar e meditar, mas realmente praticar isso. Porque em Mateus 7,24 diz: aquele que ouve e pratica aquilo será bem-aventurado. Em Tiago 25 diz que você será bem-aventurado naquilo que você pratica da palavra. E precisamos aprender a transformar esse conhecimento em atitude. Só que isso não é simples. Veja, conhecimento é mente, está aqui, ó. Atitude é mão, está aqui, ó. Entre o conhecimento e a atitude, há o coração. Por isso que Deus diz que coloca o querer no efetuar. Essa parte de decidir, o livre-arbítrio, a escolha de decidir, é como Jesus aqui, né? Se entregava a Deus, não é uma coisa natural. Não pense que é natural. O ser humano ser tentado e diz assim: Deus, eu escolho o Senhor, eu não vou ceder a isso, a minha carne gosta, mas eu decido me entregar a tua pureza e renuncio isso. E em cima da tua decisão, o que virá? Sempre virá em cima da sua decisão o quê? Unção. A unção, ela vem em cima da decisão, e a decisão está no espírito. Mas o que está na carne? Emoção. Veja, a tendência natural é: que gostoso. A tendência sobrenatural: Senhor, eu posso decidir o contrário do que eu estou sentindo. Isso é sobrenatural. Eu decido, estou com vontade de brigar, eu decido perdoar essa pessoa. Naquele momento Deus te dá poder para perdoar. Deus vai agir em cima da decisão. E a decisão tem que ser pautada no que está escrito, não no que você está sentindo. Agora, o que você está sentindo é muito forte, maior do que a sua condição humana. Quando você é tentado, o que você sente? Prazer. Quando você é provocado, o que você sente? Raiva, ódio, inimizade. Ou quando você é provado, o que você sente? Tristeza, preocupação e medo. Você está entendendo? Não, mas isso é humano. Isso é humano. Então você está embaixo, ali como Pedro, afundando. E só a graça te faz, por cabeça e não por cauda, te faz estar acima. A graça te coloca acima disso. Ela te faz mais forte que a tentação, a provação e a provocação. Mas ela não faz isso automaticamente e não faz de uma vez por todas. Ela faz se você se entregar a Deus, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então veja, lá vem a angústia. Qual a tendência natural? Eu me entregar a essas emoções e me fazer de coitadinho. Eu culpar o mundo, o governo, me lastimar. A última coisa que o diabo quer é que eu diga: Senhor, o Senhor morreu para que eu tenha paz, eu não abro mão disso. O Senhor morreu para que eu tenha domínio sobre esses sentimentos, eu rejeito. E no momento que você decide rejeitar e romper, a unção vem e age na sua decisão. Agora, quem é que vai decidir sabiamente se está se entregando às emoções? Não consegue. Lembre-se, quando Saul ficou chateado, ele pegou, afastou o ungido dele. Olha, quando a pessoa está com as suas emoções afetadas, as suas decisões são tolas, porque decisões baseadas em emoções sempre serão decisões burras. Por exemplo, quando Jacó foi abençoado e o irmão dele viu que ele foi abençoado e casou com uma mulher de Deus, ele sabia que o pai dele não queria casar com a mulher do mundo. Eles estavam dizendo: vou casar com a mulher do mundo. Quer dizer, a pirraça de Esaú, com o coração chateado, fez com que ele tomasse uma decisão exatamente burra. Porque uma pessoa, quando ela está sob a emoção da carne, a sua mente toma decisões diabólicas, o contrário da sabedoria. Por exemplo, quando eu estou com raiva, as minhas palavras não prestam, porque a ira do homem opera Jesus. Quando eu estou sensual, as minhas palavras não prestam. Quando eu estou triste, empurrado, chateado, as minhas palavras não prestam. Porque se a emoção está contaminada, a boca fala, o coração está cheio. E naquele momento eu não estou cheio do Espírito, eu estou cheio de amargura, eu estou cheio do fel da iniquidade. Naquele momento eu estou dominado e subjugado, e de forma que tudo que eu falar será um reflexo do mal. Então não tem como uma pessoa ser sábia sem ser quebrantada, sem ser temente. Por isso que a sabedoria, ela depende do temor. Porque o temor é esse plugue que você liga na tomada, passa a energia e faz funcionar. A sabedoria é o Espírito fluindo, porque a sabedoria é Cristo, diz 1 Coríntios 30. Sabedoria é Cristo. Agora, esse fluir da sabedoria não opera quando eu me entrego às emoções. Não. Você nunca verá a sabedoria de uma pessoa que está se entregando às suas emoções, mas a sabedoria de alguém
se entregando ao Senhor no meio do turbilhão. A sua carne está com vontade de brigar, e naquele momento, Senhor, eu me entrego à tua paz e decido perdoar essa pessoa. Quem é que faz isso? Quem teme a Deus, quem lembra da tua palavra. Entende? Mas o conselho simples é: se defenda, se justifique, brigue com essa pessoa. Se você for mais forte, mostre para ela, sabe, humilhe ela. E diz aqui que Jesus se entregava ao Pai. Amados, então existe essa carne e existe o Espírito. Não é a mesma coisa. Aqui em Romanos 7,22 diz que o processo já começou e que dentro de nós, o homem interior, tem prazer na lei do Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,17 que nós no Espírito somos um com o Senhor. 1 Coríntios 6,17 diz que no nosso Espírito somos um com o Senhor. A Bíblia diz em 1 João 4,17 que assim como Cristo é, somos nós nessa terra. Então o nosso Espírito, um terço de nós é igualzinho a Deus. Um terço de nós, o processo já foi feito, está consumado. Diz, eis que tudo se fez novo. Aonde que tudo se fez novo? No Espírito. No Espírito você é igualzinho a Jesus Cristo, mas na alma não. A alma está sendo restaurada. Então o inimigo vai pegar o carro de Aquiles. Onde é que ele vai atacar? Na alma. Na área em que você, por exemplo, a pessoa que é mais vulnerável à tentação, naquela fase, ele vai na tentação. A outra já na provação, passa uma dificuldade, já murmura, já contamina. O outro já é na provocação, uma briguinha, uma ofensa. Então o diabo ele tem 3 anzóis enferrujados, que ele usa há milênios. Funcionou com Eva e ele tentou as tentações de Jesus. São 3 coisas: provação, provocação, tentação. Ele muda a embalagem, mas é sempre a mesma coisa. Como? Prova, tentando ir na mente, tirar a fé e colocar dúvida que Deus não te ama e que você está em perigo quando você está reinando em vida. A provocação, tentar no coração a raiva, o ódio, a inimizade, quando Deus colocou o amor dele, ele derramou o amor dele, diz Romanos 5,5. E a tentação nos membros da carne, na fraqueza, para a preguiça, para o sexo fora do casamento, para os vícios. Então nós vemos que a tentação tenta contra a nossa carne, as provocações e as provações. Agora, aprender a cooperar no processo, dar essa abertura para que o Senhor nos leve a 3 coisas: restauração, liberdade e refrigério. Uma pessoa que entrar na restauração, no descanso das suas obras, diz Hebreus 4,2, que aquele que tomar as obras de Cristo, ele vai descansar das suas obras. Esse é o descanso do sábado que muitos adventistas não entenderam ainda. Que o descanso do sábado não é você ficar sem trabalhar sábado, é você compreender que todos os dias são sábado para a sua carne e todos os dias são domingo da ressurreição do seu espírito. E que descansar o sábado, a explicação do sábado está em Hebreus 4,2, que é descansar das obras da carne, porque agora nós não somos chamados a responder na carne, mas voltar-se ao Senhor, receber a sua virtude e responder: eu vou contra ti no nome do Senhor, na força do Senhor. Portanto, antes de ir à tarefa, antes de ir ao gigante, precisamos ir ao Senhor. Aí está. Fui provado, vou ao Senhor. Agora vou essa aprovação. Fui tentado, me volto ao Senhor. É isso. Essa necessidade constante, aonde a palavra arrependimento, metanoia, que é essa mudança de mente da situação para o Senhor. Entende? O arrependimento nada mais é do que voltar-se para o Senhor e não para a sua carne. É uma necessidade constante, porque o véu da carne é o quê? Te levar para a carne. Qual que é a necessidade constante do ser humano? Voltar-se para o Senhor. Voltar-se para o Senhor. Veja, como nós falamos, o nome do Senhor, Yahweh, o Iod, né? Depois vem o H, depois vem o Val e o Turré. Então, você pode até falar o Ré. É como se soprasse para fora. O Iod é inspirado. O nome do Senhor, Yahweh, o Y, ele é inspirado. O Ré, o Val,
puxa para dentro, o ré de novo sobe para fora. Então o nome do Senhor é precisar dele, né? Como uma respiração, passo a passo. Se nós aprendemos isso, estamos no temor do Senhor. Veja aqui, para nós concluirmos mais 2 versículos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Nós vamos continuar isso semana que vem. Então veja, amados, que há um processo onde o diabo quer esfriar, endurecer o nosso coração, nos alienar e nos prender nas emoções da carne. E o Senhor quer nos levar à plenitude pela participação dele, vez após vez. Sabe o que nos faz triunfar? A participação do Senhor, requisitada, recebida e liberada. Sabe o que acontece quando você aprende a entrar no descanso das suas obras? Você vai chegar à frutificação. Jesus falou: se você permanecer em mim, você vai dar muito. Porque vai ser a produção do Espírito em você e através de você. Não vai ser o seu esforço. Porque o diabo, sabe o que ele faz? O diabo faz a religião. O que é a religião, amados? A religião é assim, ó. É um monte de regras de bom comportamento. A religião é um substituto de Cristo. Não há nada pior, não há demônios pior que os demônios religiosos. Quem foi que perseguiu Jesus? Quem recebeu os maiores ensinos de Jesus? A religião. A religião, ela faz o seguinte: ao invés de te ensinar a recorrer ao Senhor, ela te dá um monte de regras de bom comportamento para que você tente lutar na hora usando aquilo ali, em vez de se voltar ao Senhor. A religião, eles vão faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Não pode, pecado certo, errado, bom, mal. Aí ele treina a pessoa para tentar fazer o melhor que pode. É a lei do esforço, é a lei da boa vontade, a legião da boa vontade. Então a religião, ela treina o homem para rejeitar o mal e escolher o bem. Mas isso é impossível sem voltar-se para o Senhor e a participar do Senhor. Porém, substituir a participação do Senhor por boa vontade e esforço, aí está o fracasso da religião. Porque a religião tem um elo fraco, que o ser humano foi feito um pouco menor que os anjos. Então a religião, ela treina a pessoa para que ela rejeite o mal e escolha o bem. Só que há um problema: na hora da tentação, o homem não conseguirá colocar aquilo em prática. Por quê? Porque ele não foi treinado a depender do Espírito, e sim a se esforçar para tentar produzir isso. Aí ele cai, fica debaixo de culpa e acha que não tem o Espírito Santo, que tem um demônio, mas na verdade ele está tentando sozinho. A religião treina o homem para que ele tente sozinho e trabalhe para Deus, não com Deus. Para que ele faça o que Deus está mandando, não se volte para Deus e receba o poder de Deus vez após vez. Você vai ver que poucas pessoas tomam o Senhor como vida. Alguns têm o Senhor como doutrina, como informação, como Deus lá nos céus, mas poucos comem, bebem e tomam isso como provisão, como alimento, mantimento, como presença para ir contra Golias. Pois não é essa ousadia. Porque eu sempre lidei com medo, com dúvida e nas minhas forças. Aqui de 2 Pedro 1,8. Porque se vós operardes e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se você estiver exercitando o seu espírito, em 2 Pedro 1,8, a buscar o aperfeiçoamento espiritual em comunhão com o Senhor, se você estiver treinando o seu espírito a se voltar para o Senhor, na hora H, sabe o que acontece? Você vai estar acostumado a se voltar ao Senhor. Se você treinar um pouco, volte para o Senhor, volte para o Senhor, volte para o Senhor, na hora da tentação, ele vai se voltar para o Senhor. Por quê? Porque a tendência, durante décadas, ele se voltou para si mesmo. Eu sou atacado, eu me volto para as emoções e fico lambendo minhas emoções. Ai, eu estou sofrendo. Ai, porque ninguém me ama, todo mundo é feliz menos eu. Ai, porque isso é uma injustiça. A pessoa, ela volta-se para as suas emoções. Ela volta-se para os seus sentimentos. Você imagina quantos cristãos que pensam naquele versículo diz assim, ó, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Que ele está falando de ficar chorando, coitadinho. Ele vai chorando pelos seus pecados, se arrependendo e se voltando a Deus para ser sarado. E a pessoa fica ali, eu estou chorando porque todo mundo tem um namorado, eu não tenho. Eu estou chorando porque aquela irmã me perdeu o pai do Senhor. Entendeu? As pessoas estão chorando porque elas estão deixando com que as suas emoções carnais dominem. Elas estão chorando de dó de si mesmo. A canção do coitadinho de mim, pobre de mim. A canção de Deus não está me ouvindo porque eu sou uma pobre miserável. A canção do perseguido porque todo mundo me persegue. Entende? É a canção da carne. É a canção da blasfêmia.
Não é a canção do Senhor, eu dependo de Ti e vou contra esse gigante. No nome do Senhor te trarei glória, porque eu vou, mas eu vou e vou vencer. Tenho certeza que vou vencer, porque o Senhor vai comigo. Amados, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é depender-se dele, é se apoiar nele, é recorrer a ele, é permanecer nele, é tomá-lo como fonte, como vida, é tomá-lo como tudo, como ar que você respira. E muitas pessoas não aprenderam a se voltar para o Senhor. Quando são atacadas, se voltam para suas feridas e ficam alisando suas feridas. Então, são multidões de crentes que não recorrem ao Senhor. Se alguém xinga elas ficam 15 dias falando para todo mundo, me xingando, sabe? Olha aqui, justiça, olha o capeta, está me perseguindo, o capeta está me perseguindo, me xinga. 15 dias lambendo a ferida. São tentados, ficam cogitando meio para ver, não fugir da tentação, mas como é que eu não posso ser descoberto? Como é que eu posso fazer isso aqui para que ninguém saiba? Porque a tristeza do carnal não é o pecado, é ser descoberto. Isso que é o medo dele. Ele não é parar, se me acha e me descobre. Quero fazer isso escondido. Mas o homem que teme a Deus, ele escapa disso, porque ele se volta ao Senhor, e os recursos da graça são mais do que suficientes. Quando nós nos unimos aos recursos da graça e aprendemos a cooperar com a graça, conseguimos passar pela tentação renunciando, conseguimos passar pela provocação perdoando, amando e orando por essa pessoa, e conseguimos passar pela prova dando glória a Deus, confiando no Senhor e fazendo bem. Agora, isto é impossível aos homens, mas a Deus é possível. Que nós aprendamos, amados, que sem Deus nada podemos fazer. Podemos ser cristãos de 45 anos de igreja, mas dependemos do Senhor hoje, porque Ele é o pão nosso de cada dia. Ontem eu andei com o Senhor, Ele me livrou, mas se eu não andar com o Senhor hoje, o ter andado com o Senhor ontem não me livra. Eu preciso andar com o Senhor hoje para Ele me livrar hoje. Entende? Porque eu andei com o Senhor semana passada, retrasada, mas se hoje eu andar com o Senhor, hoje eu caio. Entende? Porque não é o tempo de igreja que nos livra, é andar com o Senhor em todo o trajeto. Eu não precisei do Senhor ontem, eu preciso do Senhor sempre. E aí a pessoa fala, eu já estou na igreja, já consegue se querem cascudo, né? Eu estou na igreja há 40 anos, pastor, já sei e tal. Você já sabe, mas você não consegue praticar, ao menos que você tenha humildade. Porque, amados, entre o que o cristão sabe e o que o cristão faz, há uma grande diferença. Tem cristão que ele sabe tudo. Se a gente sentar aqui, ele fica bobo. Mas vai ver se ele está praticando essas coisas. Que adianta eu saber se eu não estou praticando? Não adianta nada. Eu faço seminário aqui sobre amor e estou cheio de relacionamentos quebrados, odiando todo mundo com raiva, com mal. Entendeu, amados? Precisamos viver essa palavra. Vamos colocar em pé. Nós vamos continuar nessa palavra semana que vem, porque ela é muito relevante, amados. Eu creio que nós vamos crescer bastante. Vamos agradecer, missionário Kenny, sobre essa palavra.